Olá, eu sou o Rafa e vocês acabam de entrar em sintonia com Vozes do Warp, o seu podcast semanal com tudo sobre o Warhammer. Pessoal, vou fazer uma introdução rápida aqui. O episódio de hoje está incrível. Realmente eu posso dizer assim que eu criei esse podcast para episódios como esse. Talvez vocês não gostem dessa leitura, mas me digam o que vocês acham do formato. Vocês vão ver aí que eu botei um montão de trabalho nesse episódio. Então, se você tiver pena da minha alma ser consumida pelos Demons of the Warp, né? Os demônios do algoritmo do YouTube, considera então deixar um like, se inscrever, ativar o sininho e comentar. Quem colocar aí up, o Imperador vai abençoar hoje. Tá bom? O episódio de hoje é uma coisa meio Sherlock Holmes, assim, meio Indiana Jones, uma coisa meio é, Identidade Born. Parece um pouco um romance de uma era vitoriana. É muito maneiro. Eu vou ficar por aqui porque esse episódio tem 1 hora. Se você entrar nessa viagem, se você se deixar levar por essas ondas de rádio, né, você vai curtir a viagem. Então, arruma uma louça para lavar, arruma uma vassoura aí para passar na casa, ou então um pedal, uma esteira na academia e curte a viagem. Vamos lá. Essa é uma história que me cativou muito porque ela é bem escrita e porque mostra que o cenário de Warhammer 40K é tão vasto, pode servir como plano de fundo para quase qualquer tipo de história. É uma história de espionagem, investigação, meio tipo Shakespeare, assim. Tem uns elementos clássicos, né? A cidade é decadente, é meio Londres vitoriana, assim, né? Com pântanos, com casebres caindo aos pedaços. Tem a questão o espelho mágico, né? Quase como uma bola de cristal, né? O Quiz Glass. Tem bonecos, tipo manequins, assim, de ventríloco, sabe? Animados, assim, uma coisa meio de horror, assim, né? Uma pegada bem, bem única, meio noir, meio... Que remete a essa literatura, até a forma como os personagens se expressam, né? Os nomes são todos em francês, a gente vai ver daqui a pouco. E é interessante que essa história ela tem consequências sinistras, avassaladoras para o cenário. Acredita, elas vão mudar o Warhammer 40K para sempre, não é exagero. Ela se desenvolve de forma calma, né? A metáfora que eu coloquei aqui no enredo é como a fumaça de um cigarro rodopia de forma macia, até se dissipar. Mas, apesar de começar assim, ela vai descendo numa espiral de loucura e desespero. Mas a gente vai chegar lá. A trama se desenrola por uma cidade chamada Queen Mab. E para quem não sabe, essa é a primeira referência que eu quero explicar. É uma referência a Shakespeare, que descreve Queen Mab como a parteira das fadas. Talvez uma metáfora para a história que a gente vai ver, que de certa forma também dá nascimento, traz para o cenário seres feéricos, seres absolutamente fantásticos. Então a cidade se chama Queen Mab. Outras referências, eu acho muito maneiro, que elas são jogadas como se fossem fatos conhecidos. O autor não explica pra gente. Algumas dessas referências são assim tendências da moda ou fases arquitetônicas, é muito interessante. Mas então serve para dar profundidade ao cenário, né? Essas coisas jogadas assim. O Tolkien fazia muito isso, né? Mas outras referências a gente pesca assim como uma coisa muito sinistra, porque faz referência. Por exemplo, City of Dust, a cidade de pó ou cidade do pó, ela fala assim, o lugar é tão empoeirado que é tão empoeirado quanto a cidade de pó, que as lendas dizem se localizar além do deserto de Sunderland, né? Então todo mundo sabe, é tipo a cidade de pó da lenda. Mas quando você ouve isso, e você vai ouvir isso repetidas vezes, né? Cidade de pó, ou do pó, essa cidade lendária, ela parece se relacionar de alguma forma com a cidade inevitável, a Inevitable City, que é um elemento central na heresia de Horus, no plano do Imperador para Webway, né, o projeto do Imperador, e também à medida que a nave o próprio Sistema Solar, né, no final da heresia de Horus, vai se imbuindo com Or, a nave parece uma só com essa cidade inevitável, né, que é o arquétipo de todas as cidades humanas no Warp. E em algum momento essa cidade está devastada, né? E parece ter essa referência à cidade de pó. Então, isso é um elemento central. Então,
Quando ela fala assim, nossa, tá empoeirado igual a cidade de Pó lá do deserto, que dizem que fica depois do deserto, você já, opa, tem alguma coisa aí. Outras referências de peso são o Rei Amarelo. Ele vai aparecer mais na história, né? Ele é basicamente o principal antagonista, mas a gente vai chegar lá de novo. A história joga assim nesses primeiros 10 capítulos. Tem uma condessa que é tão poderosa, tão rica, que disse que ela possui o suporte e os ouvidos do próprio Rei Amarelo. Só joga assim. Então, né, é um fato amplamente conhecido que o Rei Amarelo existe e que ele tem seus nobres, né? A gente vai voltar muitas vezes a esse Rei Amarelo. Outra referência jogada assim como se fosse o acaso, mas que parece não ser, é Orfeu. O Santo Orfeu desceu do Imperium, que é outro nome para o Warp ou para distorção, trazendo fogo divino. E as ruas por onde ele passou, né, as ruas cortadas por sua procissão, se tornaram lugares sagrados, onde ninguém vai, exceto os destituídos, pessoas completamente desesperadas sem ter para onde ir, e os Warblind, os cegos de guerra. É uma forma de guerreiros aumentado genética e ciberneticamente que são inventados para essa história. Eles me lembram um pouco Liga Extraordinária, né? O Dr. Jekyll and Hyde, assim, cara gigante, assim, meio doidão, assim, meio maluco mesmo. Então eles são os Warblinds. A cidade é cortada, então, por avenidas onde ninguém passa. As pessoas construíram pontes por cima ou túneis por baixo, mas elas não pisam. E é muito interessante que essas ruas parecem ter sido abandonadas às pressas, né? E as coisas foram deixadas, tipo as cartas de baralho, como se o jogo fosse interrompido, né, no meio. E essas ruas, elas dividem as cidades em seções que são um pouco isoladas. Então, dois distritos dessa cidade, cortados por uma cidade dessa, podem ter desenvolvido ao longo de séculos, talvez milênios, uma cultura completamente diferente. Isso é muito interessante. E acontece que, curiosamente, Orfeu é outro nome na história para o Rei Amarelo. Mas a gente vai descobrir isso depois. Voltando. Em Queen Mab, essa cidade, existe ao menos um orfanato. E anexo a ele o Maze Undo. Maze é uma palavra em inglês, normalmente se traduz como labirinto. Mas normalmente, labyrinth e maze são duas palavras diferentes no inglês. Porque normalmente, labirintos têm uma entrada e uma saída. Enquanto os mazes são emaranhados de caminho, onde é mais fácil se perder. O maze undo, o undo, né? A gente usa essa expressão assim no tempo correto, adequado, in due time, né? Undo, então é o que é incorreto, inadequado. Ele se refere a indevido, indefinido, desproporcional, né? E a gente vai traduzir então o maze undo como labirinto indevido, para facilitar. Esse lugar nos é apresentado como uma escola para agentes de uma Ordus da Inquisição, a quarta e menos conhecida Ordus. É interessante, né? Porque essa escola, ela parece um pouco aquela escola da Viúva Negra, sabe? A Red Room, se eu não estou enganado. É uma escola para agentes secretos, espiões de alto desempenho, né? Eles são treinados desde tenra idade, né? Desde novinhos, na arte da infiltração, na defesa pessoal e várias outras habilidades. A protagonista, Elizabeth, que tem o nome de Beta, ela se destaca por ser uma pária, uma pariah, daí o nome do livro, né? Ela é uma nula, é uma das poucas pessoas meio que não tem alma, ela é um buraco, né? Uma presença negativa no Warp. Ela atua como anátema para tudo relacionado à distorção, né? Para qualquer poder psíquico ou entidade demoníaca. E ela é uma pária particularmente forte. Ela é treinada, ela pode projetar essa nulidade, ela pode usar isso, por exemplo, até contra pessoas normais que normalmente se sentem incomodadas na presença de um nulo. Ela pode expandir essa presença, né, de modo a assustar alguém, ou chocar alguém, ou até para passar despercebida, porque as pessoas tendem a ignorar os nulos. Então, é difícil olhar no rosto de um nulo e mais difícil ainda lembrar as feições dele depois. Então ela tem esse poder, só que ela possui um bracelete muito conveniente para a história que permite ela desligar essa nulidade, né? Isso facilita o trabalho dela como espiã. Eu vou ler na íntegra os capítulos 1 e 2, onde o livro apresenta a protagonista e o cenário, e vou acompanhar todos os eventos até o capítulo 10, onde esse primeiro arco entra num clímax, que é onde eu vou fechar esse episódio.
Espero que vocês gostem de ouvir, assim como eu tô gostando de produzir esse conteúdo. Segue. Capítulo 1, no qual me dou a conhecer. Esta, penso eu, será a história da minha vida e começará aqui. Você não aprenderá muito comigo, ou aprenderá tudo. Ainda não decidi qual das duas. Sei uma coisa: minha vida contém histórias demais dentro dela. É feita de histórias, como uma corda torcida de fios menores ou como um mosaico montado de pequenas peças coloridas. Eu sou feita de histórias. Preciso deixar muitas de fora, do contrário, aquelas que importam não farão o menor sentido. Um dia, se eu estiver viva, talvez me convençam a contar algumas das histórias que omiti, mas são mentiras e fábulas e, de qualquer forma, não espero sobreviver. O nome da minha família era Beckwin, e é o nome que sempre usei quando eu sou eu mesma. Disseram-me que provas dessa herança poderiam ser encontradas em um cemitério pantanoso, pois minha família era de lá, mas nunca pensei em verificar isso ou visitar o túmulo. Sei que isso me faz parecer tola e crédula, mas não sou. Além disso, se algum dia tivesse tido a ideia de descer a estrada até Toylgate e entrar no pântano, tenho certeza de que um túmulo estaria à minha espera no terreno encharcado quando eu chegasse, coberto de líquen antigo, ainda que não estivesse ali no pôr do sol anterior. Dizem que me pareço muito com minha mãe, mas como fui criada órfã, não posso confirmar. Minha condição de órfã explica minha situação. Fui pupila da cidade desde muito jovem, levada à escola Norbon, no alto da colina de Highgate, e criada ali, até ser transferida em meu 12º aniversário para o Maze and Dew, cujas acomodações se encostavam ao Scotland. Isso se deu por eu ter sido selecionada como candidata promissora. A maioria dos pupilos do Scotland deixavam a escola e ia para a cidade quando completava 12 anos, idade legal para o trabalho. Já os candidatos promissores, um ou dois a cada alguns anos, eram transferidos ao Maze and Dew. Assim, toda a vida que consigo lembrar transcorreu naquela colina, em um prédio úmido e cheio de frestas, ou no outro, encostado a ele. Meu nome é Beta Beckwin. O prenome é uma contração afetuosa do meu nome completo, Elizabeth, e não um rótulo uncial. Deve ser pronunciado com a vogal longa, como Beta, não como Bitter ou Better. Fui encontrada vagando no pântano, ainda muito pequena, por um estranho bondoso, e após investigação, descobriu-se que minha mãe havia falecido de uma doença pulmonar. O ar dos pântanos é pestilento e pode arruinar os pulmões. Se a cidade não lhe é familiar, deixe-me dizer algo sobre ela. Os pântanos de que falei ficam ao sul, bem ao sul, além da massa desmoronada de Toylgate, por onde, em tempos antigos, os trabalhadores passavam rumos aos estaleiros. Quando vivi lá, os estaleiros já estavam em ruínas, apenas galpões imensos de concreto, alinhados ao longo de antigos ancoradouros, com as terras em parte retomadas ou conquistadas pela água. Tinham se tornado uma planície nevoada e cinzenta de árvores úmidas e casebres miseráveis. A oeste da cidade, para além de Highgate, encontram-se as montanhas, chamadas apenas de As Montanhas. Ao nordeste, além da estrutura sombria de Coalgate, estende-se o vazio, a vasta Sunderland, cujo pó cinzento, diziam, terminava por dar lugar ao deserto abrasado e avermelhado conhecido como Crimson Desert. A cidade chama-se Queen Mab. Fica na prefeitura de Hércula, no sul do mundo chamado Sancoeur, que, por sua vez, está no subsetor de Angelus. Queen Mab já fora poderosa e grandiosa, a mais grandiosa de todas as cidades, cujas torres e portões eram a inveja de todo o mundo e de muitos outros mundos. A guerra a tornara poderosa, mas a guerra acabou, e Queen Mab ficou exaurida e decadente. Desde que a conheço, e por muito mais tempo antes disso, a cidade vivia em declínio. Está sempre enferma e enfraquecida, gasta e murcha. Muitas partes estão em ruínas, e há regiões tão deterioradas que ninguém ousa entrar nelas, com medo de derrubar uma parede ou um telhado gasto, apenas com o eco dos passos. A cidade sempre foi um lugar velho, com umidade nos pés, poeira na boca e o vento frio das montanhas, a soprar-lhe nos ombros. Desde a infância, eu subi por ela.
A irmã, Bismila, costumava dizer que eu havia flutuado, da parte mais baixa e encharcada até o alto de Highgate. Respondi-lhe que isso fazia de mim uma boa nadadora. Ela sugeriu que isso apenas fazia de mim alguém familiarizada com os funcionamentos de metáforas. Quando completei 12 anos, e não um dia a mais, entrei no Maze and Du e comecei minha instrução privada pelo quarto e não declarado ramo dos veneráveis Ordos. Fui escolhida por causa de certos aspectos do meu humor, que o mentor Saul chamava de meu temperamento. Entrei no Maze and Du e toda a cidade de Queen Mab tornou-se sala de aula. Capítulo 2, que trata de semelhanças. Havia um espelho de adivinhação na sala superior do Maze and Du, no qual podíamos contemplar aquelas almas que, sem saber, iriam nos ensinar. Líamos suas vidas nele, e em preparação, eu só me importava em usá-lo quando Mame Mordeau ou o secretário estavam presentes. Eram os mais seniores dos 4 mentores do Maze and Du. Podíamos usar o vidro em qualquer outro momento, até sem supervisão, mas eu nunca quis. O espelho era perturbador. Via neles coisas que não desejava ver. Em meu quarto, eu tinha um espelho de mão, uma moldura de madeira. Nele não era possível indagar, e por isso eu o preferia, pois mostrava-me apenas a mim. Acho que os mentores o teriam confiscado se soubessem de sua existência. Os únicos espelhos que devíamos usar eram o espelho de adivinhação e os de corpo inteiro, antigos e prateados, que ficavam na sala de trajes. Meu espelho de mão era a única coisa que não me mentia. Nele eu via meu rosto, cabelos negros na altura dos ombros e um bom nariz. Eu tinha um bom nariz, um nariz de caráter. Minha boca não era particularmente cheia, nem de lábios carnudos, como de alguma mamzelle pintada em retrato romântico, mas era móvel e mais atraente quando se inclinava para cima ou para baixo. Eu costumava treinar essas expressões diante do espelho, por isso as conhecia bem. Minha carranca podia ser assustadora e arrancar desculpas. Meu sorriso, mostrando os dentes, era igualmente marcante. Meus olhos eram escuros e grandes. Eu era alta, mais alta que Corlan ou o mentor Marlies, quase da altura de Mame Mordeau, que eu sempre considerei uma mulher muito alta. Meu corpo era esguio, pois mantinha condicionamento físico. Não sabia se eu era atraente como Beta Bequin para homens e mulheres, isso não importava. Nem havia sido testado, mas sabia que poderia ser atraente quando eu não era Beta Bequin, e esse era o ponto. O Maze and Du era uma escola. Os Ordos a estabeleceram em Queen Mab há muito tempo, como um local discreto para treinar pessoas notáveis sem chamar atenção. Presumo que haja muitas outras como ele, em outras cidades, em outros mundos. Devem haver, não? Foi no treinamento durante meu 23º ano que vi pela primeira vez um homem morrer diante de mim. E no essencial, ele morreu por minha causa. Bom, pessoal, essa foi a leitura dos 2 primeiros capítulos que apresenta a nossa protagonista e o cenário, né? Eu acho muito interessante porque se você acompanha a Black Library, os livros de Warhammer 40K, e já ouviu falar de Eisenhower, que é provavelmente o livro mais aclamado, mais bem escrito, né? Os Hinos, como eu comentei na semana passada, os Xenos, é um livro em que o Eisenhorn encontra uma nula, uma pária chamada Elizabeth. E é muito interessante que a nossa protagonista aqui se chama Elizabeth, só que ela é conhecida como Beta. Então é como se ela fosse a segunda, né? A Beta. Se você já entende isso, enquanto você lê, você percebe ali que existe algo de muito estranho no ar. Essa narrativa de que ela era órfã, alguém levou ela pro labirinto indevido, né? Uma coisa estranha tá ali no ar. E eu acho interessante que o texto é bastante metafórico no sentido de que, assim como as casas estão desmoronando, as certezas dessa protagonista também vão desmoronar. E o pivô dessa desconfiança, né, a semente da discórdia, vai ser plantada nesse 3º capítulo que eu vou explicar para vocês agora, né? Eu vou explicar do 3 até o 10, depois eu vou ler mais alguns trechinhos. Acontece que ela tá no labirinto indevido, indo treinar, vai buscar uma pistola para treinar pontaria, coisa rotineira. Quando ela sobe até o que eles chamam de arena, ela vê o instrutor engalfinhado com um cara, numa luta corporal, né? Tá lutando, não é um treino. Tem uma pistola no chão que mostra que o instrutor tentou sacar a pistola e o cara desarmou ele.
Acontece que esse instrutor, Tadeusz Sauer, ele é o cara, assim, mais intimidador que ela conhece até então. Ele parece ter sido feito para violência, um veterano muito rigoroso. E ela se surpreende que o cara não só tá, né, sustentando um combate com ele, mas levando a melhor. É um jovem louro, bem apessoado, mas que parece ser ainda mais mortal que o instrutor dela. E aí ela chega bem a tempo de salvar a vida de Sauer, seu mentor. Ela intervém. E quando ela tá prestes a dominar esse estranho, que ela fala, né? Quem é você? Por que você tá aqui? O cara invadiu o labirinto indevido, levou uma arma, né, estranha. Ele sussurra uma palavra que vai ser esse pivô, né? Que a história vai entrar nessa espiral. Ele fala, cognitae, né? Tipo de cognição meio latinizado, como a gente sabe que se usa no Warhammer, né? Talvez a pronúncia no latim restaurado fosse cognité, mas eu vou falar cognitae que fica mais, né? Leitura aportuguesada, assim, eu acho que é até mais estiloso. E aí ele fala essa palavra e BAM! Sauer executa o cara, encerrando essa cena, né? De uma maneira seca e brutal. Sinistro. E aí vem o capítulo 4, que após o duelo mortal, a narradora, ainda coberta de sangue, tenta compreender quem era o estranho. Sauer afirma que o homem fazia parte do Cognita, embora portasse uma roseta inquisitorial falsa para se passar por um membro do Ordo Heréticos. E aí é interessante, porque o cara, ele tá vestido como se fosse um mercador, só que além de portar uma lâmina, ele tem uma roupa reforçada por baixo, tipo uma espécie de armadura, né? Uma roupa blindada. E nos documentos dele diz que ele é um inquisidor, um interrogador da Inquisição. E aí ela fica assim, ué, mas se a gente é a Inquisição e se ele é a Inquisição, por que ele tá atacando a gente, né? E aí Sauer vira e fala, deixa de ser estúpida, garoto. Se você fosse se infiltrar na Inquisição, você também não usaria uma identidade falsa? Você quer que eu pegue uma verdadeira pra gente comparar, não sei o quê? Aí ela fica meio hesitante, né? Mas é uma história estranha, porque o cara tá disfarçado de um mercador, ou melhor, tá disfarçado de um inquisidor que se disfarçou de um mercador. E na verdade ele é cognita. É estranho. E aí ela vai, sob orientação de Sauer, chamar ajuda e chama Mame Mordeau, que é essa figura materna, né? Meio que uma governanta da mansão. Essa madame, a Mame Mordeau, meio que pede silêncio, né? Consola ela de uma forma meio distante. Ela bota a cabeça na mão da Beta e a Beta fica assim, esse gesto de carinho é meio artificial, né? Ela quer mostrar compaixão, mas só mostra que ela tá sempre sobre nós, né? Esse clima de vigilância clássico da espionagem, né? Enfim. E aí os dias começam a passar, o corpo desaparece, parece que eles não chamaram a polícia e fica essa sombra, sabe? Esse sentimento ruim no ar. O capítulo 5, na verdade, ele vai mudar de assunto um pouco. Ele mostra como que são os treinamentos práticos do labirinto indevido. Basicamente, as pessoas vão até o andar de cima, né? Onde tem o quiz glass, o espelho que você faz perguntas para ele responde, parece meio que uma bola de cristal. E aí as pessoas observam, os candidatos ali sendo treinados no labirinto indivíduo, eles observam pessoas de fora, observam seus trejeitos, sua linguagem corporal, como eles se vestem, e ali eles aprendem a interpretar esse personagem para as missões de infiltração. Aprendem todos os pormenores, até a dançar se for necessário. Então, ali naquele lugar, né, o Maison Dieu, Maison de Dieu, que para os francófonos significaria a fortaleza de Deus, né, a mansão de Deus, o labirinto indevido, parece ter sido um teatro, né? Porque no refeitório tem o espaço de um palco e também tem muitos figurinos. Então a pessoa no Quiz Glass aprende essa função, né? Treina e pega os figurinos do lugar que parece ter sido também um teatro. É muito interessante porque no fundo essa história toda é realmente um baile de máscara e tem essa questão do espelho que revela as coisas, mas ele também engana, né? Ilude. É muito interessante. E aí esses treinamentos práticos, né, para executar essas funções,
são basicamente, então, assumir identidades falsas, penetrar em círculos sociais variados e colher informações que às vezes são aparentemente banais, como um cara chama a amante dele, né? Ou então pegar uma condessa que é muito poderosa e trocar um botão da camisa dela, sabe? Às vezes parece que é meramente um teste, às vezes nem tem função nenhuma, é só ir lá, ver se você consegue se infiltrar e você está sendo treinado ali. É muito interessante. E aí algumas experiências nessas funções foram marcantes, né? Por exemplo, a Beta foi uma tutora de artes na mansão de um marquês chamado Saint Worm. E aí é interessante porque, como ela desenha e pinta bem, ela foi selecionada para essa missão, apesar de outras pessoas terem outras características interessantes. E ela está dando aula de pintura para a filha desse marquês e descobre, numa conversa casual, que eles, né, a família inteira, tem uma alergia fatal, que a cozinha evita desesperadamente. E aí essa informação parece uma informação muito importante para subornar essa família ou para assassinar algum membro dessa nobreza, se for necessário, né? Essa da roupa é muito interessante, a Condessa de Prata, né? Silver Countess, ou a Condessa Prateada, não sei. É muito interessante porque ela é tão rica, tão poderosa, né? Que ela tem ligações com o lendário e enigmático Rei Amarelo. É muito interessante. As roupas dela são super rebuscadas, elas são guardadas num cofre, vários funcionários têm que fazer relatório quando manuseiam essas roupas, né? E aí a função da Beta uma vez foi trocar uma joia de uma dessas roupas. E ninguém nunca percebeu. E a joia falsa que ela implantou no lugar, na verdade, tem um gravador. Então são missões, assim, muito maneiro, né? De espionagem, infiltração, e que também mostra muito a sociedade de Warhammer e especificamente a sociedade de Queen Mab, essa cidade noir, né, vitoriana. Enfim, em certo momento, a Beta ela está transitando por essas ruas vazias que eu citei anteriormente, que Orfeu, né, teria passado. Esses holloways, esses caminhos ocos, caminhos vazios. E geralmente, como ela é uma nula e ela cera, ninguém percebe ela. Quem percebe até evita olhar para ela, assim. A presença dela é diferente, né? Como ela é uma pária, uma nula. Só que um personagem chamado Deathrow percebe ela. Ele é um warblind, ele é um cego de guerra. É uma pessoa aumentada, genética e ciberneticamente, como eu falei. E ele para e fica encarando ela. E ele tem um mastim, um cachorro, né, enorme, super assustador também, com os implantes e tal. E ela fica meio que esperando a morte ali. E ela se apresenta como Beckwin, né? O nome verdadeiro dela, ela nem sabe por quê. O cara não ataca ela, ele é gigantesco, igual um Space Marine. Que as pessoas dizem estar além do deserto, o mesmo deserto que ela falou que parece ser o lugar da cidade de pó, né? City of Dust. O cara não faz nada, ela acha estranho e ela segue o caminho dela. Aí vem o capítulo 6, que mostra como Beta é escolhida por uma função especial, que é infiltrar-se no Emporium dos Blackwards. Essa família ela é uma comerciante de antiguidades. E aí é muito interessante porque a Inquisição, supostamente, né, o Mace Windu, ele desconfia que essa família esteja contrabandeando itens perigosos, né? Que poderia ser, assim, tecnologia proibida ou itens heréticos, né? E aí manda a Beta se infiltrar ali para averiguar se eles estão mesmo e qual é a periculosidade ali desse contrabando, né? E aí começa o capítulo 7, que, sob a identidade de Laura ela entra no Empório dos Blackwards e é conduzida por um lojista chamado Lupin, e ela finge ser uma agente de um colecionador de outro planeta, né, de outro mundo, de fora desse mundo, interessado em comprar algumas coisas. Nessa loja de antiguidades acontece uma coisa muito interessante. Ela vê 2 manequins, tipo o Pinóquio, né, bonecos de madeira, mas que ela descreve, eles são meio assustadores, assim, meio creepy, assim, sabe?
isso marca ela. Fala sobre como que essa loja... Ninguém vê essa loja mudando a vitrine. Algumas pessoas dizem até que é por mágica que eles mudam a vitrine, mas que outras pessoas acreditavam que era só de madrugada, né? E aí, após horas de conversa e inspeção, ela deixa o empório. Mas antes disso, eu quero fazer uma citação. Vou ler mais um trechinho aqui que eu achei incrível. É um trecho do capítulo 7. Segue. Deixe-me mostrar-lhe isso, ele insistiu, antes que eu partisse. Um trio de pequenos objetos bege saiu de um armário e foi posto sobre um pano. Eles haviam sido brancos algum dia, mas a idade os escurecera e tinham agora cor de ossos. Suas superfícies estavam gastas, mas ainda podia-se distinguir o traço de prata nos sinos de motores e as marcas vermelhas ao longo. Brinquedos? Eu disse. Ele assentiu. Brincadeiras, modelos feitos para o divertimento de uma criança. São foguetes de armas, mísseis? Foguetes, disse ele, para voo espacial. Não olhe tão surpresa, Mademoiselle Resident, que era o disfarce de Beta, né? Os primeiros passos da Terra, diziam, foram dados usando os foguetes químicos. Estou ciente da história, senhor, embora os detalhes das eras mais antigas estejam perdidas nas névoas do passado. Mas realmente, veículos tão rudimentares? Ele sorriu novamente. Não creio que tenham voado alguma vez, disse. Acho que são modelos simplificados de possíveis máquinas, uma ideia primitiva de voo. Mas mostro-os a você por causa de sua idade. Seu empregador é muito afeiçoado às coisas antigas. Quão antigos? Beta pergunta. Só pode ser estimado. Eles antecedem a era da discórdia e da tecnologia, The Age of Strife, né, e o Dark Age of Technology. Então, antes do 30K, tem o Age of Strife, que eu estou traduzindo como discórdia, e antes disso, a Era das Trevas Tecnológicas. Esse brinquedo, então, esse objeto seria ainda mais antigo. E ele completa. Creio que vem da idade pré-sistema, do primeiro milênio da Era da Terra. O quê? 38 ou 39 mil anos atrás? Talvez. Vasos como estes levaram nossa espécie pela primeira vez ao desconhecido, disse ele. Eles nos levaram primeiro para Blackwater. O nome da família por trás deste negócio vem desde o impulso de exploração. Acho que meu empregador vai apreciar estes, eu disse. Qual preço você pede? Vou anotá-lo, disse. E as marcas na lateral do foguete? Perguntei. As letras em vermelho. O que significa CCCP? Ninguém sabe, disse. Ninguém mais se lembra. Essa parte é muito maneira porque é um foguetinho da União Soviética, cara. Se traduz em português como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. No original, né, tem essa sigla CCP. CCC, são 3 Cs, P. Então é um foguetinho, cara, dos 1900, né, da Terra. Eu acho muito irado quando eles fazem esse link, né? E aí é muito interessante, porque a Beta tá fazendo essa infiltração aí, né, que tá dando certo. Ela tá fingindo que tá querendo comprar coisa, depois vai tentar comprar coisa legal, se o cara vende. E aí ela volta pra casa. Quando ela volta para casa, a gente tem a introdução de uma outra personagem, porque como a gente falou, ela usa os Holloways, os caminhos ocos, e o Maze Windu, o labirinto vivido, é vizinho do orfanato. E ela foi criada no orfanato. Então, quando tá voltando, ela encontra uma irmã, uma freira, né, num hábito, que ajudou a criar ela, na verdade. Essa irmã, ela tem um nome que, pelo menos em português, é um pouco estranho, que é Bismila. Então ela é freira do Skolan Orbus, é uma figura maternal para Beta. Elas se encontram e a Beta não consegue mais manter a personagem, né? Que essa moça conhece ela. E essa moça apresenta para ela uma outra irmã, que é uma nova freira do Skolan, chamada Irmã Tarp. Ela tem uma aparência e um sotaque que levantam desconfiança de Beta. E essa irmã Tarp, eu acho que ela tá lavando roupa ou algo assim, ela fica com o olhar fixo na Beta até a Beta sumir de vista. Isso gera um certo estranhamento, sabe? E aí começa o capítulo 8.
Então, nesse capítulo, Beta retorna do seu disfarce no Empório dos Blackwards, é chamada para uma audiência com o secretário, Ebon Nastran. O secretário, então, ele é uma figura meio distante, ele só revisa as coisas e tal, mas ele parece ser meio que o chefe, né? E aí, ele apresenta um relatório detalhado sobre a missão. Não, perdão, ele pergunta para ela sobre a missão e ela dá um relatório detalhado. Só que ela omite alguns detalhes. Ela não fala para o secretário que encontrou Death Row, o cego de guerra, o Warblind, e ela também não. Ele pergunta especificamente se ela foi reconhecida. E ela fala que não, por algum motivo. Parece que de alguma forma ela tá desconfiando, sabe? Do lugar onde ela mesma foi criada, né? E aí, nos capítulos anteriores, ela cita algumas crianças que tinham vindo do orfanato e cita um personagem, né, que também pra gente tem um nome estranho, que parece nome de mulher, que é Judica Sol, né? Judica é um homem, na verdade, e era uma, como a própria Beta descreve, uma paixonite dela. E as crianças que foram pro Maze Andu, ele é uma das pessoas que foram embora, e as que foram embora nunca mais voltam. Se tornam, teoricamente, agentes da Inquisição. E aí a Beta tá com o secretário e o Judica entra na sala. Ela fica super surpresa. Só que ele tá diferente. Ele voltou como um interrogador, né? E rola um diálogo ali meio esquisito, sabe? E aí a Beta chega a citar os Cognitae. Fala assim, né, os Cognitae não cita mais esse assunto, alguém fala pra ela, meio que briga com ela, né? O Judica fica meio ofendido, assim, e ela vai dormir. E aí começa o capítulo 9. Nesse capítulo, Beta discute com o secretário, então, né, sobre Cognita, descobrindo que se trata de uma sociedade herética perigosa, capaz de infiltrações sofisticadas e assassinatos. Eles reforçam que cautela é essencial e que qualquer confronto com o agente do Cognitae deve ser resolvido com força letal. Eu lembrei agora dessa parte, né? A Beta fala, tá, mas e se a gente encontrar eles? Aí o Júlio mata eles. Isso assusta um pouco ela, assim. E mais tarde, Beta, quando ela foi dormir, como eu tô dizendo, ela tem uma experiência de apreensão e suspense. Ela acorda no meio da noite, sentindo uma presença estranha no labirinto indevido. Ela sente um vento. E aí ela foi criada naquela casa, né? E até uma corrente de ar estranha já é familiar para ela. Ela sabe que alguém deixou a porta aberta, lá embaixo. E ela acha isso estranho. Então ela levanta no meio da noite, com a roupa de dormir mesmo, e vai verificar por que a porta da rua está aberta. Acontece, ela fala, que o labirinto indevido ele tem vários sigilos, vários símbolos arcanos de proteção, vários sistemas de alarme, né? Então ela simplesmente nesse momento estranha, né? Que aquela porta está aberta, mas ela acha que ninguém entrou, porque se alguém entrasse, ela saberia, né? É muito interessante que ela vai em silêncio, ela conhece até os degraus da escada que podem ranger sob o peso dela, né? Então ela vai em silêncio absoluto. E ela chega lá, a porta tá fechada. Ela volta e ela ainda tá sentindo a corrente de ar, o que sugere que aquelas partes abandonadas da casa, né, dos andares de cima, podem estar gerando essa brisa. E ela também faz um barulho estranho, né? Ou melhor, ela tipo tosse, se eu não estou enganado. Isso gera uma apreensão nela. Quando ela chega nessa parte de cima, que como ela fala, só crianças vão brincar, né? Então ela tá meio que esperando aí encontrar um órfão brincando de pique-se-esconde, alguma coisa assim. Ela encontra a irmã Tarp, que é aquela irmã nova que Bismila tinha apresentado para ela e que ela tinha desconfiado. E o estranho é que essa irmã tá andando numa parte abandonada da casa. E esse lugar é extremamente empoeirado igual de pó, né? Porque ninguém visita isso nunca. Vem um vento do deserto que traz essa meio suja, meio tóxica, né? A moça tá andando por ali e não tem pegada no chão, que já é muito estranho. Então tem uma freira andando no escuro, aquele hábito dela gera um branco, né? É muito sinistro. E Beta então confronta
essa figura enigmática da irmã Tarp. Abrindo parênteses aqui também, eu procurei Sister Tarp para ver se era alguma referência, e eu descobri que é uma moça que tocava guitarra e cantava, e muita gente identifica ela como a rainha e o rei do rock, né, no mundo real. Essa referência do nome Tarp. E é muito interessante, porque essa irmã, ela vai atacar a Beta. E vai ser uma cena bem bem death metal, assim, elas lutando num lugar desabando. Eu vou ler o trecho para vocês e depois, dessa forma, eu vou encerrar esse capítulo, tá bom? Segurei a leitura. Capítulo 10, que trata de uma luta desesperada. A irmã Tarp me encarou, seus olhos verdes como as luzes ativas de um visor de arma. Não ouvi você, disse ela. A surpresa havia arrancado ainda mais do falso sotaque Zuxkite de sua voz. Você não deveria, respondi. Ela se recompôs. Estava com os trajes de sua irmandade, e sua coifa engomada refletia a luz das estrelas, criando o brilho branco que eu havia vislumbrado. Beta, não é? Ela sabia muito bem. Mesmo com pouca luz, eu conseguia ler seu rosto. Surpresa, o desconforto de ter sido pega, e especialmente por mim. Tentava esconder tudo isso, é claro. Irmã Tarp, disse firmemente. O que está fazendo aqui? Ela deu de ombros. Confesso, não conseguia dormir, disse. Sou nova aqui, nova no Scotland. Não conseguia me acalmar, mesmo quando todas as crianças já estavam dormindo. Pensei em dar uma volta, explorar. Achei que a atividade poderia me acalmar e que o Imperador me proteja, me cansar o suficiente para dormir. Você não está no Scotland, disse eu. Está no labirinto indevido. Estou, disse ela. Não fazia ideia. Mais uma mentira. Fácil de perceber, apenas pelo tom. Você devia saber, disse eu. Tirou tábuas e passou por um espaço na parede que estava fechado. Não percebi, Beta, disse ela. Ela usou meu nome, uma jogada interessante para difundir a tensão, mas não funcionou. Eu tinha quase certeza de que ela era, do que ela era, e já me arrependia de não ter me armado antes de sair do meu... Lembrei-me das palavras surpreendentes de Júdica, mas como se arma alguém para matar uma freira? Não que ela fosse realmente. Essa Tarp não era irmã do orfanato, embora tivesse mostrado bom senso em manter os trajes quando espiava, para poder alegrar que tinha se perdido em sua caminhada noturna se fosse pega. Quem é você? Perguntei. Bismila lhe contou, respondeu ela. A irmã Bismila também não a conhece, repliquei. Como não perturbou o pó? Ela olhou para baixo, percebendo que notei o modo incomum de sua passagem. Olhou-me diretamente. Deixe-me passar, disse ela. Deixe-me voltar para o orfanato, isso é um engano. Deixe-me passar e eu não... Ela parou. Você não terá que fazer o quê? Perguntei. Me machucar? Não quero machucá-la, disse. Parecia estar dizendo a verdade, mas todas as boas mentiras soam assim, né? Posso assegurar, respondi, que você não me machucará. Ela avançou. Eu estava pronta. Já havia adivinhado como atacaria. Sabia pelo pó intocado que não deveria procurar tensão nos músculos, nem esperar um salto repentino. Ela voou em minha direção, literalmente. Era uma telecinética, e a força de sua mente a lançou contra mim como se tivesse sido disparada de um canhão de circo. Mas eu estava pronta. Caí à direita, liderando com o ombro, golpeando os joelhos, exatamente como o Mentor Saur nos ensinara nas... Ela passou por cima, e eu rolei por baixo, subindo com a mão no meu bracelete. Ela aterrissou em uma viga transversal. Estava posicionada, joelhos dobrados, braços abertos, as pontas das vestes arrastando-se. Parecia uma grande coruja branca empoleirada num galho. Virou-se, saltando para baixo. O pó levantou-se ao redor de seus pés. Sua mente não mais a sustentava. Buscava por mim. Sentia envolver-me com as voltas de uma cobra constritora, prendendo-me, aprisionando meus braços. Girei meu bracelete para o modo nulo. O vácuo do Pariah rompeu sua força e cancelou sua mente projetada. Ela gritou, chocada e aflita ao perceber sua extensão desaparecida. A telecinética, acostumada à liberdade mental, sente-se especialmente privada pelo vazio ilimitado. Ela tropeçou, a palma da mão pressionada contra a testa, e xingou em língua desconhecida. Avançou.
Li a posição de seus pés, o ângulo do corpo. Fiz um bloqueio rápido como o Mentor Sauer ensinara. Não estava preparada para sua força. Até o impacto do desvio me lançou de lado. Bati com o ombro em uma viga, ricocheteei e ofeguei de dor. O impacto levantou poeira e teias de aranha do sótão, rodopiando como farinha em um coador. Ela chutou novamente, agora atingida parcialmente pelas saias do traje da Irmandade. Abaixei-me sob a viga que havia atingido, e seu chute estilhaçou a madeira, espalhando mais poeira como neve em pó sobre nós. Recuei. Ela balançou sobre a viga e desferiu um golpe com uma mão, seguindo por um soco com a outra. Bloqueei o primeiro com o antebraço e girei o corpo para deixar o segundo passar pelas costelas. Só bloquear doía. O impacto machucou meus ossos. As velhas tábuas tremiam e rangiam sob nós. Ela chutou novamente. Um chute giratório. Pulei fora do caminho. Peguei seu tornozelo e torci, tentando desequilibrá-la e derrubá-la de cara. Mas seu equilíbrio era soberbo. Ajustou-se numa perna só e transformou o chute em um golpe com o calcanhar. O pé, preso entre minha mão, entrou em meu peito. Caí de costas e minhas cápulas bateram em outra viga, levantando mais poeira. Sem fôlego e levemente atordoada, não consegui me recuperar e rolei, tossindo. Ela avançou sob a viga, estendendo-se para mim. Percebi que seu nível de treinamento era excepcional. Mesmo sem seus poderes telecinéticos, derrubaria-me facilmente. Não era habilidade treinada em um ringue por um mentor dia após dia, mas habilidade refinada pela prática. Ela já lutara muitas vezes e provavelmente matara dessa forma antes, mas não me mataria. Queria me subjugar. Por que a contenção? Eu não me importava. Reconheci que sua intenção era uma fraqueza a se explorar. Ao se estender para mim, agarrei sua mão e puxei com fazendo sua cabeça e ombro colidirem com uma viga vertical. O impacto fez telhas desabarem do telhado, quebrando-se ao lado dela. Ainda estava no chão. Estendi a perna esquerda e varri seus pés antes que pudesse se recompor. Ela caiu pesadamente, com um estrondo que tremeu todo o sótão, enchendo o ar próximo de poeira. Rolei para o lado para me levantar, mas já havia esquecido onde estava no telhado. O piso terminou e havia uma queda de cerca de 2 metros para um espaço ainda mais fundo. Caí e me machuquei, principalmente no cotovelo e punhos direitos. Meu impacto foi o mais alto até então. Várias caixas de madeira antiga tombaram e meu calcanhar esquerdo quebrou a tábua do piso, abrindo um buraco no teto de gesso abaixo. A luz filtrou por ali. Ela pulou ao meu lado, tentando me agarrar novamente. Eu desviei, girei e bloqueei seus próximos 2 golpes, embora meu braço direito doesse. Em retaliação, lancei um soco que acertou. Ela recuou um pouco e avancei novamente com um soco estendido. Eu sabia que ela ia desviar e contava com isso, porque estava em cima da barra de suas vestes. Ela tentou desviar, encontrou-se presa e desequilibrada pelo hábito e perdeu o equilíbrio. Meu golpe a atingiu com pouco efeito, mas ela já estava desequilibrada e caindo. Fora derrubada pelas vestes da Irmandade, que, embora convincentes, não estava acostumada a usar. Caiu pesadamente e o piso cedeu. Uma seção das tábuas podres do sótão e das vigas abaixo, incapazes de suportar mais, desabou em detonação de poeiras e estilhaços. Ela e todo o piso caíram no corredor abaixo com um estrondo terrível. O dano à casa antiga e decadente, uma vez iniciado, não podia ser facilmente contido. O piso enfraquecido restante gemeu, depois cedeu sob mim também. Sem nada para segurar, caí junto, pés primeiro. A queda foi longa e o pouso me derrubou. Telhas, tábuas e destroços continuaram a cair sobre mim. Fiquei atordoada por um momento. Um impacto me abalou. Uma talha caiu na minha cabeça, fazendo minha visão e sentidos girarem. Estava sufocando na poeira. Descemos para o corredor superior, chamado Top Walk. Era revestido de madeira e iluminado por lâmpadas a gás nas paredes. Embora iluminado, o espaço parecia mais impenetrável que a escuridão do sótão. Séculos de poeira entupiam o ar como neblina outonal nos pântanos ao sul de Toilgate, amarelada e densa. As lâmpadas pioravam a visibilidade, transformando o ar em fumaça clara. Tudo o que conseguia ver eram pilhas de gesso, tábuas quebradas e telhas rachadas sobre o carpete do corredor.
Olhei ao redor, achei uma parede, apoiei-me, tossi mais, ouvi um sino tocar. A comoção finalmente disparara o alarme noturno do labirinto indevido. Seria um passo subindo as escadas de madeira ou apenas sangue pulsando em meus ouvidos? Mas meu braço direito latejava de dor no punho e cotovelo. Meu joelho esquerdo também. E tinha certeza de que a telha tinha aberto um corte no couro cabeludo, a parte mais dolorosa de todas. Procurei por ela na poeira amarelada, que parecia sulfúrea e tóxica. Perguntei-me que resíduos antigos de cola, cabelo animal e gesso tinham se transformado em aerosol por causa do colapso. Que partículas antigas e nocivas estávamos respirando. Peguei um fragmento de telha, talvez o mesmo que me atingira, e o agarrei como uma arma improvisada, como raspadores usados por humanos primitivos. Onde está ela? Uma figura atravessou a poeira luminosa à minha frente. Tentava fugir. Segui. Ela encontrou a porta no final do corredor. Abriu-a com força, deixando entrar uma rajada de ar frio que dispersou a poeira nociva. Eu ainda tossia. Ouvi um grito e vi Judica correndo atrás de mim. O rosto dele estava sério. Carregava uma autopistola fina e estava recarregada para uso. Era uma Écouter 116. Sabia disso pelos livros de padrões que o mentor Sauer nos obrigava a estudar. Sabia que ela tinha um carregador de 40 balas sólidas, precisão de quase meio quilômetro, capazes de penetrar superfícies e armaduras padrão. A arma tinha um brilho metálico azulado e uma empunhadura de osso preta e branca. Era uma peça personalizada, não comprada do estoque comum de um armeiro. Uma peça de vaidade. Era este o Judica agora? Um interrogador altivo com uma arma customizada e tudo mais? Intrusa! Exclamei, cuspindo para limpar a garganta. Estamos cientes, respondeu ele. Para onde? Apontei. Fique para trás, disse. E ligue seu bracelete. Que? Exclamei. Ela é telecinética. Muito veloz. Ligue seu bracelete, insistiu. Beta, não é uma ordem minha, é do secretário. Se não a contivermos, poderemos rastrear sua mente. Poderíamos mesmo? Não conhecia ninguém no labirinto indevido com tais poderes psíquicos, mas nada sabíamos das capacidades do secretário ou dos outros mentores. Nunca os vimos testados por tal invasão. Ativei meu bracelete. Judica liderou o caminho pelo corredor, pistola erguida. Parecia saber o que fazer, mas Sauer também o havia treinado. O ar estava empoeirado, mas a visibilidade melhorou. Vimos ela correr para a abertura de uma escadaria estreita que levava de volta ao sótão. Talvez pretendesse dar a volta pelos caminhos do telhado. Judica correu atrás. Eu estava próxima o suficientemente perto para vê-la subir pelo batente do sótão e mirar. O disparo foi ensurdecedor no espaço fechado. Chamas saíram do cano. Os tiros acertaram vigas, quebraram caixas de madeira e garrafas secas dentro, e arrancaram algumas telhas. Cada impacto levantava uma explosão de poeira e estilhaços. A irmã Tarp se protegeu. Vimos-na rastejar, baixa, através de caixas de embalagem para uma proteção maior, de uma chaminé de tijolos. Judica atirou novamente, costurando 3 tiros na chaminé, pintando o ar de vermelho com a poeira de tijolos. Ele fez uma pausa, contornou e disparou novamente. Dessa vez, acertou algo maior. Algo caiu nas tábuas negras. Pensei que tivesse a matado, mas era apenas sua coifa branca engomada, amassada e suja. Senti um súbito refluxo telecinético. Judica estava prestes a disparar de novo. Espere! Gritei. Ele não parou. Disparou novamente, uma rajada contínua. A irmã Tarp surgiu da chaminé, avançando em direção às balas. Ela sorria. Sua coifa já havia desaparecido. Ao aparecer, retirou também as vestes da Irmandade, cobertas de fuligem e poeira, libertando-se delas. Foi um gesto curiosamente sensual, deixando suas roupas caírem como uma cortesã no confronto de seu boudoir, avançando lascivamente sobre um cliente. Sem os trajes volumosos, era ainda mais alta e esguia do que imaginara. Vestia uma roupa justa de couro marrom. Seus cabelos, negros como a noite antiga, estavam presos em um coque apertado sobre a coifa. Enfrentou as balas. Um gesto rápido e fluido de sua mão direita, como se afastassem moscas persistentes, desviou todas as balas em um ângulo reto que se chocaram com a inclinação do telhado, quebrando algumas telhas. Judica rosnou e disparou novamente.
Ela gritou em resposta, um rosnado de desafio. Levantou ambas as mãos, detendo os próximos 6 tiros com uma parede invisível que os achatou e espalhou pelo chão como moedas. Desista, disse. Fez um gesto de agarrar com a mão direita, depois a afastou. A pistola escapou da mão de Júdica e voou pelo sótão. Ele lançou-se sobre ela, mas cruzou os braços à frente do corpo, pontas dos dedos apontados ao chão, e Júdica foi erguido do chão. Ela o lançou contra o telhado, quebrando uma viga e telhas que caíram por todo lado. Depois o arremessou para o lado. Júdica bateu em uma viga transversal e caiu no chão. Eu sabia que ele não se levantaria por algum tempo. Parte de mim esperava sinceramente que não estivesse gravemente ferido. A integridade do labirinto indevido e o bem-estar de um rapaz por quem eu nutria sentimentos há muito estavam em jogo. Nisso, fui vingativa e implacável. Mas outra parte de mim, pensou que ele merecia os tombos e os maus tratos por sua tolice. Nós éramos brancos, nulos, e ir contra uma telecinética limitada? O que o secretário estava pensando? O que Júdica Sol estava pensando? Por que ignorar nossa força principal e nosso treinamento básico? Cheguei à pistola, onde havia caído. Ia pegá-la, desativar meu bracelete e forçá-la a se render ou perder a vida. Alcancei a arma, mas minha mão foi parada. Um objeto prendeu o bracelete da minha túnica ao piso. Era um longo alfinete prateado, cravado como um espigão de ferro, por mãos invisíveis. Fiquei presa, incapaz de soltar a manga. A pistola tantalizando ao alcance. Subiu e voou para o extremo do sótão. O alfinete prateado se moveu como um míssil guiado. Minha mão foi libertada, rolei e virei. A irmã Tarp caminhou em minha direção, o alfinete orbitando-a como um pássaro de estimação. Um segundo alfinete prateado, gêmeo do primeiro, saiu do coque apertado de seus cabelos negros e começou a girar em órbita oposta. Cada vez que passavam perto de mim, eu os ouvia zumbir. Beta, disse ela, isso não deveria ocorrer. Um grito, um giro infeliz dos acontecimentos. Estou indo agora, não tente me impedir. Ela não terá que fazê-lo. A pronúncia psíquica me fez estremecer. Vozes mentais são frequentemente contorções horríveis da voz física do dono. Isso era quase desumano. Vi súbita e considerável preocupação no rosto da irmã Tarp. Algo surgiu no sótão para se juntar a nós. Eu não sabia de onde vinha, além da mente de alguém. Embora, de fato, o pensamento do redemoinho demoníaco também tenha me ocorrido. Era uma forma de pensamento. Eu a vi como um borrão de luz avermelhada, como um pedaço de pôr do sol inchado e ensanguentado, moldado em uma forma vagamente humana e então permitido a andar livremente. Ela escorria pelo frio da escuridão do sótão e enfrentava a irmã Tarp. Chispava, estalava e fervilhava como se fosse feito de um enxame de insetos de neon enfurecidos, ou como se fosse uma coisa escaldante e radioativa, cozinhando o próprio ar. Então, a verdadeira batalha começou. Maneiro, né? Eu acho que ficou um pouco longo, espero que vocês tenham chegado até aqui, obrigado para quem conseguiu escutar. Achei muito irada essa cena ainda da freira lutando como se fosse uma coruja empoleirada, né? Depois tirando as vestes sensualmente, né? E essa luta me lembra muito Identidade Borne, esses filmes de espião, né? Usando a telha como arma, pisando na veste, desequilibrando, porque conhece o terreno, vai derrubar o oponente. Achei, assim, incrível, sensacional, né? Sem mais. E no final desse confronto, né, de personagens muito bem treinados, muito bem representados, muito interessante, aparece essa forma pensamento, né? Eu traduzi aqui como redemoinho demoníaco. É o warp, né? É uma forma pensamento feita da distorção, é uma manifestação que nunca se viu em nenhum livro, nenhum nada do Warhammer 40k. É a primeira vez que se vê essa entidade, né? Que parece um enxame de insetos neon enfurecidos, né? E essa entidade, então, chega para lutar contra a irmã Tarp. E depois de todo esse capítulo, ele termina
10º capítulo, e a gente vai terminar aqui, né? Dizendo, então, a verdadeira batalha começou. E aí, senhores, nada mais no Labirinto Indevido, no Maze vai ser como era antes. Né? Aquela sementinha germinou e agora é a espiral do caos e da desconfiança. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente se fala pelo Instagram do arroba 40 Capixaba, desculpa, arroba 40 Capixaba. O Instagram é meu habitat natural. Se vocês mandarem inbox lá, vocês falam comigo com mais facilidade. Tô lá postando novidades todo dia. Se vocês curtiram o conteúdo, querem pagar um café e fazerem parte desse clube 40K super exclusivo, com membros ilustres, né? Com projetos como tradução. Todo dia a gente tá ali debatendo lore, compartilhando meme. Você pode entrar no apoia.se, apoia-se, né? apoia.se/0 Capixaba e contribuir com a módica quantia de R$10 por mês, que é totalmente revertido de volta a esse podcast, e participar do nosso clube exclusivo. Tá bom? Muito obrigado. Episódio mais longo até agora. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. O Imperador protege.